sandália é um artefato humano, né? Então, de uma certa forma, você tirar a sandália tem, entre outros símbolos, entre outras ideias, esse sentido de você desnudar-se, vamos dizer assim, né? Como assim, de uma certa forma, voltar a um estado análogo ao de Adão no paraíso, né? Onde ele estava nu, né? Sem, vamos dizer assim, um aparato social. O batismo era assim originalmente. O cara se desnudava. Ou seja, ele, né, ele quando recebia o batismo, ele era colocado virtualmente já no paraíso, né? E a igreja também é um símbolo do paraíso. O templo. Em muitos templos, quer dizer, em muitos, eu acho que em todos os templos tradicionais, seja no Oriente, seja no Ocidente, você tem as imagens, além do Cristo e Nossa Senhora lá no centro, né, dos santos. Além, vamos dizer, você tem a igreja chamada militante ali rezando, mas você tem também a igreja triunfante. Você tem, então, se você pega uma catedral gótica, ela é uma síntese do mundo. Então ali você ainda, além da ruptura por um lado, que é típico de qualquer simbolismo, né, de qualquer analogia, quer dizer, ela por um lado ela é diferente e por um outro lado ela é semelhante. Então você tem o templo, a igreja gótica, ou a igreja romana, ou a igreja Tulkur, se você pensar na ideia da igreja, ela é um microcosmos. Você falou o termo em francês, não sei. Tulkur, pura e simplesmente, né, na essência. O simbolismo do coração, do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele também tem essa ideia, né, de que é análogo à própria igreja. Quer dizer, assim como o altar está no centro e como que irradia-se e estrutura a igreja, vamos dizer assim, o Sagrado Coração está no centro do cosmos e organiza o cosmos, vamos dizer assim, né? No rito de consagração do altar, se faz uma pequena cruz em cada um dos cantos do retângulo do altar, né? E uma cruz no centro. Então essas 4 cruzes, elas também significam os 4 pontos cardeais. Então é como se do altar a influência, vamos dizer, ou a ação do Cristo se estendesse nas 4 direções do espaço. Mas não está alinhado, né, com o leste, não, né? Não. É meio de um X, assim. Só uma curiosidade. Que também, essas 5 cruzes também são análogas, são relacionadas às 5 chagas, né, de Nossa Senhora. Então isso é uma característica também do simbolismo, que ele não é nunca unívoco, né? Não é só unívoco, ele não tem um único sentido. Todo símbolo, pela própria ele, no mínimo, ele representa um sentido e o seu oposto. Ele pode ser lido, assim a serpente representa o Cristo e representa Satanás, né? E assim por diante. Você sempre tem uma multiplicidade de sentidos
no símbolo. Até porque se você pensar, já de outra maneira, que o cosmos inteiro é um símbolo de Deus, e aí sim talvez fosse unívoco, né? Ele é um símbolo e, portanto, ele, em todos os seus aspectos, ele representa dimensões ou aspectos que em Deus estão unidos, mas na medida em que você olha de um ou de outro ponto de vista, você vê um ou outro aspecto. Quer dizer, você junta, por exemplo, a justiça e a misericórdia, que sempre para nós é difícil unir, né? Ou a gente pensa justiça ou a gente pensa misericórdia. Mas Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. E você fica se perguntando como é possível. Não dá, porque você não consegue entender, né? Isso não pode ser, vamos dizer, aplicado racionalmente, diretamente, não dá certo. Né? Então essa ideia de que do coração irradia-se, do centro do cosmos, como se você, pensando de novo na cruz, quando você pega e pensando que o plano horizontal ele é na verdade um plano e não uma linha, né? Quando um eixo atravessa um determinado plano, ele se expande em todas as direções, né? Como quando um raio se espelha numa superfície, ou quando uma gota d'água cai na superfície de um lago, né? Ele cria ondas concêntricas, né? Então também é um símbolo que é da palavra divina, do verbo que emitido ele cria todas as coisas, né? Então, sob esse ponto de vista, você também, eu dizia antes que você pode pensar, não da mesma maneira, mas analogamente, como o universo como um todo, como uma espécie de encarnação do verbo. A encarnação não seria bem a palavra, porque encarnação subentende carne mesmo, né? Então aí é o verbo, aí é Jesus Cristo. Mas uma manifestação, aqui tudo, como tudo é análogo, tudo é simbólico, a gente sempre tem que distinguir o que corresponde ao símbolo e o que não lhe corresponde nesse caso, né? Então, quando você fala manifestação, parece que é exterior ao próprio verbo. E é, de uma certa maneira. Mas, como não há nada fora de Deus, de uma outra maneira é interior. É outra coisa que nos é muito difícil de captar, se é que dá para captar. Né? Parece que dá, os santos dizem que captam isso. Mas eles mesmos dizem, dá para captar, mas não dá para dizer o que eu captei. Porque quando você vai traduzir isto verbalmente, você reduz a coisa para um aspecto. Então, como é possível, tanto a teologia fala assim, das ações de Deus ad intra e ad extra, né? Quer dizer, as ações que quando o Pai cria o Filho e o Espírito Santo, essa relação que se dá fora do tempo e, portanto, ela não tem início, essas relações todas se dão dentro do próprio Deus. Mas quando você simplesmente você diz dentro do próprio Deus, já é uma imagem, é uma figura de linguagem, é um símbolo. Não é? Porque pensar dentro e fora já subentende, quando você fala dentro, você está imediatamente pensando fora. E quando você diz, não, quando Deus cria o universo,
universo, quando ele cria uma criatura qualquer, esta é uma ação adextra, ou seja, para fora dele mesmo. Você diz, mas assim, existe alguma coisa fora de Deus? Dá para pensar isso? Então, de novo, é uma tensão que há, né? Quer dizer, quando se diz tradicionalmente, e às vezes as pessoas se equivocam na leitura, na interpretação dessa frase, né, de que Deus criou as coisas do nada, elas têm às vezes a ideia assim de que foi de fato do nada, mas do nada nada se cria. Então, na verdade, você está dizendo que Deus cria as coisas a partir dele mesmo, pelo seu próprio poder. Ele coloca as coisas na existência sem, vamos dizer assim, sem utilizar-se de nada que seja estranho a ele mesmo, o que é óbvio, não é isso? Mas aí você dizer da própria substância de Deus, também é difícil falar em substância divina, porque substância essencialmente é aquilo que está por baixo de todas as características, os caracteres, e que subsiste, né? Ser embaixo. Então é difícil pensar em Deus propriamente a ideia de substância. Ele é um ato puro, como dizia o velho Aristóteles. Mas aí também, de novo, e o que é um ato puro? Tente pensar um ato puro. Né? Dá para pensar alguns elementos disso, dá para você se aproximar disso, mas você está... Né? É um poder, é uma onipotência, como se diz teologicamente. Então ele não tem propriamente uma substância porque ele é, vamos dizer, a fonte de todas as substâncias. Se é que a própria palavra substância, ela também tem uma dimensão simbólica. Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, o próprio Aristóteles, quando cria as 10 categorias e fala da categoria da substância, que ele distingue das outras categorias, ela é, vamos dizer, aquilo, tanto que você capta a ideia da substância, capta a sua essência, mas você não atinge, vamos dizer assim, a substância propriamente dita, porque tudo que você atinge são acidentes dessa substância, as coisas que acontecem a essa substância. Então a substância não é propriamente uma coisa. Né? Se você vai mais a fundo, o próprio Tomás de Aquino já é assim, acho que em Santo Agostinho, quer dizer, o pensamento teológico ele chega nisso muito cedo, na ideia de que, na verdade, não há substâncias no sentido de que há uma raiz, uma interioridade na coisa que se mantém na existência por si mesma. Essa ideia só vai aparecer mesmo, eu acho que com a modernidade, né, pelo menos em termos filosóficos. Acho que isso não é correto dizer, porque você deve ter essa mesma ideia. O atomismo de um Demócrito, por exemplo, já tem um pouco essa ideia, né? Existe uma realidade última que tem que mantém-se na existência por sua própria virtude, por seu próprio poder. O que é uma ideia contraditória, no fundo. Se você vai mergulhando na coisa, você diz, não é possível, tem que ter alguma coisa que a mantenha na existência, e esse é Deus.
Então, o que a gente chama de substância, o que Aristóteles chama de substância, na verdade seria o ponto onde Deus mantém aquela coisa na existência, né? Então, isso que a gente disse nesses últimos 10 minutos mostra também que a própria linguagem, as próprias palavras, elas não são tão... elas não têm uma dimensão tão rasa como em geral a gente pensa. Elas também são simbólicas, né? Nós estamos... O Baudelaire dizia que nós vivemos numa floresta de símbolos, não é isso? Bom, isto aí, a Bíblia já diz isso. E qualquer tradição pensa, antes de tudo, assim, quer dizer, nós estamos mergulhados no mundo simbólico, em que tudo é símbolo, né? E quando se cai numa idolatria, é exatamente quando você confunde isto e você atribui ao símbolo vamos dizer, a substância ou a realidade do simbolizado. Quer dizer, o sol, como a gente falava antes, ele é em qualquer tradição um símbolo de Deus, porque é evidente as analogias, né, que ele estabelece com a luz, e com a própria vida. Quer dizer, se você elimina o sol, não é só o teu conhecimento, tua orientação na realidade que desaparece, que acaba, mas a própria vida.